Oi, gente, tudo bem? Eu sou o João Pedro e eu tô testando fazer vídeo no YouTube, ver se eu gosto, sei lá. Então, esse vídeo provavelmente vai ficar um pouco lento, talvez um pouco travado, talvez eu me enrole um pouco pra falar, mas enfim, o importante é eu começar do jeito que der. Então, eu queria falar sobre como eu aprendi. Como eu fiquei conversacional no francês em 2 meses, eu acho que eu aprendi muita coisa que é muito útil para qualquer pessoa que quiser aprender uma língua, né? E eu acho que o método convencional de estudo já está meio ultrapassado e estudar sozinho pode ser inclusive mais eficiente em bastante quesitos assim. Então, a primeira coisa que eu queria falar é sobre a filosofia quando você vai estudar uma língua, né? Tem uma analogia que eu achei muito útil, que é a seguinte: estudar uma língua tem que ser como voar um avião, sabe? Então você vai botar muita energia quando você vai decolar, você vai botar muita energia quando você já estiver finalizando, quando você for pousar. Mas a grande ideia é você estudar o suficiente para você chegar num ponto em que você vai consumir material naquela língua por vontade própria. Então, você vai estudar francês o suficiente para você estar lendo Harry Potter, porque você gostaria de estar lendo aquilo. E não ficar se forçando a ler os Três Porquinhos, histórias que você não quer saber, só porque você tem que manter o idioma na cabeça, né? Então, acho que o grande foco no começo do aprendizado de uma língua é ficar bom o suficiente ao ponto de você conseguir consumir materiais que você tem interesse naquela língua. Depois disso, o aprendizado ele fica natural e você não tem que focar tanto nele, você não tem que pausar a sua vida, separar um monte de tempo para fazer isso. Então, o que eu achei útil foi dentro desses 2 meses, né? Era durante a pandemia, então eu tinha bastante tempo livre. E eu foquei bastante. E depois foi indo com mais naturalidade. O que eu fui aprendendo, desenvolvendo depois dos 2 meses, foi mais tranquilo. Um outro ponto que eu achei importante foi não focar demais na gramática. Talvez algum professor discorde de mim, mas eu acho que é uma coisa um pouco chata de você ficar decorando as regras sem saber a praticidade. Para mim, foi mais interessante aprender as regras da gramática depois que eu já estava conversando, porque aí eu percebia. Ah, então nesse caso é por isso que as pessoas falam assim, não do jeito que eu achava. E foi ficando uma coisa mais curiosa, mais divertida, sabe? E o terceiro ponto dentro da filosofia que eu queria te falar é foca no que você quer. Então, você quer aprender inglês para, por exemplo, ler artigos. Então, foque em ler. Você não precisa focar em falar, você não precisa focar em ouvir. Você pode selecionar o que você quer aprender na língua e assim se desenvolver mais rápido. No meu caso, eu aprendi por prazer, então eu não sentia muita necessidade de aprender a escrever, que é realmente um esforço colossal dentro do francês. É uma gramática muito complicada para escrever. Então, eu acho que você tendo esse foco, você pode se desenvolver muito mais rápido e achar muito mais interessante, porque vai ser útil para você, né? Aí o segundo ponto que eu queria falar é, dentro dos focos, para você aprender o idioma, né? Eu separei 5 coisas: vocabulário, gramática, leitura, saber falar, saber ouvir, conseguir ouvir, né? Para cada uma dessas coisas, existem estratégias que você pode usar para se desenvolver mais rápido. Então, por exemplo, na questão do vocabulário, que é um fator que limita o aprendizado de todos os outros, né? Você pode pesquisar na internet as listas das palavras mais usadas nos diversos idiomas. Então, 1.000 palavras mais usadas, 2.000. E assim você vai aprender as palavras que você de fato vai precisar usar. Ao invés de ficar decorando, tipo, no cursinho de idiomas, listas das partes do carro, entendeu? Tipos de tecido. Coisas que para a maioria das pessoas não tem a relevância próxima, assim.
dessas palavras mais usadas, né? Inclusive, você vai aprender a usar a conjunção muito mais cedo do que você viria no cursinho, né? É, então, você vai conseguir maneirar e juntar o seu pensamento às frases com muito mais habilidade. E depois que você tiver essas palavras mais significativas, né? Mais importantes, eu recomendo que vocês usem flashcards. É, vocês podem só copiar a lista das palavras mais usadas, colar no Excel e do você copia, cola no Google Tradutor, cola de novo a traduzida lá e você vai usando esse flashcard para aprender idiomas, aprender o vocabulário. É uma forma extremamente eficiente. E tentar usar esses vocabulários novos, né? Tentar ir criando frases conforme você for vendo as palavras, principalmente as que você está com dificuldade de guardar. Tentar criar mnemônicas também é muito útil. Aí você pode tentar usar a palavra, é, tentar criar uma mnemônica para a palavra que faça algum sentido para você. Se você não sabe o que é uma mnemônica, nem como criar, dá uma pesquisada no Google, vale a pena. Dentro da leitura, o que eu achei útil foi fazer uma gradação, sabe? Então, no começo, fazer livros mais fáceis, até livro de cursinho mesmo, para quem está estudando. E com o tempo, ir progredindo mais para textos que sejam mais do seu interesse. E é importante, eu achei que ajudou bastante, ler num Kindle, você pode tentar ler num tablet também, porque você aperta em cima da palavra, ele faz duas coisas. Primeiro, ele vai te falar o significado no dicionário e no tradutor, ele pode ver na Wikipédia também. E a outra coisa é que ele vai te falar, ele vai salvar para você as palavras que você não conhece e você pode acessar isso depois. Isso pode te facilitar para aprender mais vocabulário depois. Dentro de falar, né? O que eu achei muito útil foi um grupo no Discord que você pode só jogar na internet. Grupo de, procure em inglês, né? Group Discord German or French, alguma coisa assim. E aí vai aparecer um grupo que você vai poder falar com gente do mundo todo, basicamente 24 horas, gente só tentando aprender aquele idioma, vários níveis de dificuldade. Você pode falar só com uma pessoa, você pode falar no grupo de 4 pessoas, você pode falar em grupo de 3 pessoas, você pode entrar e ficar quieto, mas eu não recomendo. Inclusive, isso é uma parte muito importante. Você tem que estudar a língua focado em praticar, em realmente usar ela. Então não adianta você sentar e ficar estudando gramática, ficar estudando todo o vocabulário da língua, se você não sentar e passar pelo desconforto que é realmente você pôr em prática. Você tentar ouvir, você tentar falar. E eu acho que o principal motivo de eu ter tido resultado foi ter sentado nessa sala do Discord e conversado muito com muita gente, sabe? Passado vergonha, falado errado, tido dificuldade, falo devagar. E as pessoas são muito tranquilas, tá todo mundo lá aprendendo, então eu recomendo bastante. E dentro da pronúncia, uma coisa que eu li recentemente, mas eu não cheguei a usar, você pode pegar os audiolivros de graça no YouTube e você pega o PDF do livro e você vai lendo um trecho e comparando com como o cara que lê fala, né? Aí você pode ir calibrando mais ou menos a sua pronúncia, mas eu acho que essa parte da pronúncia, para quem tá aprendendo sozinho, pode ser a parte mais difícil, assim. Vale a pena pesquisar também na internet, vídeo, principais erros de pronúncia em tal língua, né? Dentro de ouvir, eu também usei uma progressão, mas eu acho que eu percebi uma progressão que é muito útil, que é a seguinte. No começo, você usa o Pimsleur, que também é muito bom para você começar a treinar um pouco a pronúncia, um pouco a oratória, a unir as frases, assim, sabe? E você vai começando a ouvir. Aí depois, você pode ouvir uns materiais educativos mesmo.
Depois você pode começar a ouvir alguns audiolivros meio básicos. Audiolivro é muito bom porque é um ator treinado para ser compreensível, né? Então é um bom lugar para você começar a ouvir materiais. Depois você vai progredindo nos audiolivros. Depois você pode, inclusive, começar a ver alguns vídeos mais simples. E vai progredindo nos vídeos também. Em algum ponto você pode botar alguma série, ou então você pode colocar um podcast. Eu acho podcast muito difícil, geralmente. E na questão da gramática, uma coisa que eu achei útil foi usar aquela grade comum de línguas da União Europeia, né? Mas toda língua, eu acho que toda língua que tem uma prova de proficiência para você fazer tem os níveis, né? Na grade comum europeia lá é A1, A2, B1, B2, C1, C2. Você pode pesquisar no ChatGPT como quais são os conteúdos pra prova 1, pra prova 2, e você vai matando um por um, assim, sabe? Aí você vai conseguindo progredir melhor. E também, dentro da parte de escrever, que eu acabei deixando aqui junto com a gramática, vale a pena você, no começo, né, traduzir texto. Assim você não tem que gastar energia cognitiva pensando no que escrever. Eu acho que assim sai mais rápido. Você pode inclusive pedir para o ChatGPT escrever um texto no francês, por exemplo, depois traduzir para o português. Aí você vai lendo em português traduzindo e vê depois, compara com o jeito que ele fez. Dessa forma você vai falando com mais naturalidade, sabe? E dentro de ler, eu esqueci de falar, vale muito, muito, muito a pena ler quadrinhos. Então, histórias em quadrinhos, por ter a imagem, né? Por ser uma linguagem talvez até mais simples, eu acho que é sempre uma fonte muito boa para você ir desenvolvendo, né? A sua habilidade de ler. E quando você começa a ler na língua, seu cérebro muda completamente. Para você falar, para você ouvir, tudo melhora muito. Então vale muito a pena aprender a ler nas línguas, assim. Foi o maior divisor de águas quando eu estava estudando inglês. Eu era um aluno ruim da sala, assim, eu tinha muita dificuldade, até porque eu acho que eu tinha pulado um nível. Mas quando eu comecei a ler, putz, melhorou tudo, tudo, tudo. Então é isso, pessoal. Esse foi meu teste aí de YouTuber. Espero que eu tenha dado alguma dica interessante pra alguém. E é isso. Tchau, tchau.